A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Espero que vocês todos estejam bem. Vamos para mais um devocional esse ano. Viramos o ano. Estamos agora em 2026, graças ao nosso bom Deus. Desejamos aí um ano abençoado para todos nós, né? Mas ainda a pergunta que está ecoando: o que é o sentido da vida? Nós daremos hoje ao devocional Sentido da Vida em Jesus. Eu vou convidar vocês a estarem aqui comigo para a gente ler alguns versículos juntos e conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Irmãos, o mundo ele oferece diversas respostas para a gente, né? E propostas também. Então, a gente ter sucesso, a gente ter dinheiro, a gente conquistar muita coisa, a gente ter reconhecimento. E não, eu não estou falando que isso é errado. Você estuda, automaticamente você quer crescer na sua empresa, você quer arrumar um bom emprego, você quer comprar o seu carro do ano, quer comprar a sua casa, seu apartamento, ter conquistas que qualquer pessoa gostaria de ter. E isso não é problema. A questão é, porque mesmo assim, né, muitos lá fora, muitas pessoas, e às vezes até aqui na nossa comunidade, tendo tudo isso em mãos, ainda se sentem vazias. Ainda tem aquele sentimento, tá faltando alguma coisa. Talvez, irmão, seja porque o real sentido da vida está e é o nosso Senhor Jesus. Ou seja, a real conquista, ela está em quem a gente deseja seguir, né? Eu fiz umas anotações aqui, eu quero compartilhar junto com vocês. Jesus como referência para nós. Quando a gente olha para Jesus, a gente encontra um modelo de vida que faz sentido. Então, Jesus seria a nossa referência. Ele não viveu uma vida fácil, também foi rejeitado, não estava dentro do padrão da sociedade que ele viveu ali, ele também era pobre, ele era mal compreendido e acabou que não se encaixou ali naqueles padrões. Mas, olha que bênção, mesmo assim, não teve ninguém nesse planeta que impactou esse mundo como nosso Senhor Jesus impactou. Porque, irmãos, o sentido da vida de Jesus era cumprir com a missão que o Senhor Deus tinha dado para ele, né? Eu coloquei aqui, ó, o sentido da vida de Jesus estava em cumprir a vontade do Pai. Aí a gente vem para uma outra anotação que eu fiz aqui, que é o amor que não é omissão. Então, tá lá em Lucas 4,18. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ó, eu abri aqui na minha Bíblia e fala assim, ó, Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Na Bíblia do meu celular fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Aí às vezes a gente pensa, né? Nossa, que tipo de cativeiro que é, né? Irmãos, existem vários, né? Nós conhecemos diversas pessoas que hoje são cativas, são prisioneiras e às vezes estão andando por aí. Mas são prisioneiras do quê? São prisioneiras como, né? Então aqui, ó, a gente tem que ser muito honesto. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Amor não é mandar uma pessoa permanecer num lugar de violência. Não é espiritualizar o abuso, a traição, a opressão. Lá em Provérbios 31, do 8 ao 9, eu vou ler para vocês. Ó, na minha Bíblia tá assim, 31, 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz a justiça aos pobres e aos necessitados. Então, falar a favor dos pobres que não conseguem se defender. Quando eu falo do pobre aqui, não é só o social, né, irmãos? Às vezes é daquela mulher que tem um esposo que fala na cabeça dela, ou é daquela criança que sofre algum abuso. A gente sabe que nós estamos nesse mundo, mas não somos nesse mundo, não vamos nos conformar com as coisas desse mundo. A gente tem que fazer a nossa parte como cidadão, e sempre dentro do que o Senhor nos ensina, né? Irmão, Jesus nunca nos ensinou a suportar a dor em silêncio, tá? Nós somos uma comunidade de amigos, como a gente sempre fala, então a gente pode sim pedir ajuda um pro outro. Meu irmão que você confia, né? Um irmão que você tem mais afinidade, conversa com ele. Se às vezes não é na sua casa, é uma outra pessoa, pede auxílio, pede ajuda, orientação. A gente não pode só olhar e não fazer nada, tem que orar e ação. Essa é a oração, né?
Porque, irmãos, a fé, ela é a fé que transforma em atitude. Então, a libertação, ela faz parte do evangelho. Ela não é uma opinião, né? Ela é a escritura, tá lá na escritura. Ser cristão não é repetir versículos enquanto você tá com os olhos fechados para a dor do outro. Se a minha fé não gera cuidado, misericórdia, justiça e verdade, talvez eu precise me perguntar se eu estou vivendo o evangelho ou apenas usando o nome do nosso Senhor Jesus. Nós vemos muito isso, né? E nós não faremos assim, né, irmãos? E aí eu entro num outro assunto com vocês, aonde fala lá em João 17, 14 e 16. Eu vou ler, irmãos, peraí. Então vamos lá, irmãos, Provérbio 17, 14 a 16. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu coloquei aqui um outro ponto, quando a gente fala ontem, hoje é quarta-feira, estou gravando para amanhã, quinta. Ontem, terça-feira, eu estava no estudo e nós estamos estudando uma revistinha muito bacana que se chama Conflitos da Vida. E dentre as conversas surgiu um assunto onde a gente fala sobre o pecado, o que era o pecado pra gente, enfim. E aí surgiu o pecado do outro, né? Porque às vezes a gente vê mais o pecado do outro do que o nosso. E aí o irmão Ailton comentou algo que é muito sério, né? Muito importante. Um outro irmão falou que a gente tem sim que falar do pecado e falar da palavra. E realmente a gente tem que falar do pecado. A gente precisa, né, explicar para as outras pessoas o que é o pecado, mas de que forma que a gente vai fazer isso? Eu posso pegar e jogar o pecado na cara dessa pessoa, ou eu posso falar do amor do Senhor através das escrituras e automaticamente o Espírito Santo de Deus vai envolvendo ali naquela vida e mostrando para ela o que está correto e o que não está diante dos olhos de Deus. Porque se eu apontar um dedo para ele, eu tenho mais 3 apontado para mim. Não é isso que Deus nos ensina, né? Isso sobre o pecado do outro, sobre política, sobre tudo. Porque, irmãos, tudo isso na época do Senhor Jesus existia. Mas você vê falando super pouco na Bíblia, porque o propósito do Senhor Jesus não era esse, não era falar sobre o que estava de errado lá, era falar das escrituras, das boas novas para as pessoas, assim como é o que nós temos que fazer também. Quando a gente fala mais de política ou do pecado do outro, ou a gente tira o foco do Senhor Jesus, a gente destila o ódio, por exemplo, de qualquer forma, seja com a boca, seja escrevendo, seja na rede social, de qualquer forma, alguma coisa está errada. E a gente precisa parar, pensar e entender qual que é o foco da gente hoje. Né? Falar da palavra do Senhor ou do quê? Não estou falando que você não pode, né, falar de política ou falar com o outro, mas como você vai falar? E qual que é o seu maior foco nesse mundo? A gente está aqui, mas a gente não é daqui. A gente, sim, como cidadão, tem que cumprir com as nossas obrigações, porém, a gente tem que focar no céu, irmãos. Falar para as pessoas do que nos espera lá, que o Senhor Jesus já veio aqui nos ensinar como que a gente faz, né? Então, a gente tem aqui, o que eu coloquei aqui, quando a gente fala mais disso do que de Jesus, mais de ódio do que de amor, mais de ataque do que do serviço, em servir, alguma coisa deu errado, né? Em Filipenses 3:20, ele fala que a nossa cidadania está lá no céu. Então, antes de qualquer lado, antes de qualquer visão, nós somos do reino e temos que pregar sobre o reino. O sentido da vida não está em viver para si, mas em viver alinhado com a vontade do nosso Pai. Para isso Jesus veio para nos ensinar. Em Jesus, irmãos, a vida ela pode não ser fácil, nós que digamos, né? Mas ela faz sentido. Lá em Miqueias 6:8, eu vou ler para vocês, é o último agora para eu terminar, tá bom? 6:8 fala assim, essa Bíblia, mas eu não sei qual que é, João Ferreira de Almeida, essa tradução aqui, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente como teu Deus. Então o Senhor exige da gente a justiça, que a gente ame o próximo, a misericórdia e andar humildemente diante do Senhor. Esse seria o nosso foco, né? Eu espero que vocês tenham entendido, que o Senhor tenha falado com vocês.
Convido vocês a participarem dos pequenos grupos, porque é uma bênção. Tem terça de manhã e à tarde, tem na segunda-feira, tem na sexta-feira, acho que quinta-feira tem de manhã e à tarde. Na sexta-feira a gente tem também no Facebook e no Zoom. A gente precisa se encher do Senhor para poder exalar o que mais a gente tem de melhor. Um beijo, irmãos. Até a próxima.